Pai amoroso, à medida que nos preparamos para ver este vídeo, pedimos Tua presença e orientação, que ele seja um instrumento de mudança positiva em nossas vidas, inspirando-nos a sermos melhores em todas as áreas. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a agir conforme a sabedoria que ela oferece. Que esta mensagem nos fortaleça emocionalmente e espiritualmente, conduzindo-nos a um caminho de luz e amor. Amém. O que Deus realiza em nossa vida passa muitas vezes pela reorientação dos nossos caminhos, a cura pelo pensamento, que somente quando estamos curados do pensamento é que nós somos capazes de encaminhar soluções para os nossos problemas, ou até mesmo para reconhecer que estamos no caminho errado. As nossas enfermidades nos chegam pelo nosso pensamento, sobretudo nos dias de hoje em que nós pensamos tão mal, porque somos pouco estimulados a um pensamento mais profundo, mais abrangente. Tenho dito isso, você já me ouviu falar tantas vezes. É uma característica da pós-contemporaneidade, pós-modernidade, sei lá que nome nós podemos dar a nós neste momento. Somos muito reativos, pouco reflexivos. E esse excesso de reação é justamente o grande número de estímulos que nós recebemos o tempo todo para termos uma resposta sobre as coisas. O tempo todo nós precisamos ter uma opinião formada, precisamos nos posicionar, ainda que a gente não tenha refletido o suficiente para tomar aquele posicionamento, ainda que a gente nem tenha respostas para aquelas perguntas, nós associamos as nossas reações ao nosso estar vivo. E é tão estranho isso, né? Perdemos a fecundidade porque estamos reativos demais. Você experimenta isso na sua vida e cada um de nós experimenta de acordo com os estímulos que temos. O mais estimulado certamente terá ainda mais necessidade de se posicionar, porque ele está presente em tantos lugares, de tantas formas. Eu vejo pelo WhatsApp, né? Se você participa de muitos grupos, o tempo todo você é estimulado a sentir raiva, a ficar em paz, depende do conteúdo do grupo, a dizer, a falar, a posicionar-se. E isso vai gerando um déficit dentro de nós. Às vezes nós estamos exaustos ao final do dia e a gente não sabe por quê. É um cansaço mental mesmo de ter dado conta de tantos estímulos, respostas a muitos estímulos. Eu pessoalmente, minha gente, acho que vai ficar cada vez mais difícil nós sermos homens e mulheres fecundos, porque a fecundidade exige o contrário, né? Exige recuo, silêncio, serenidade, tranquilidade, tudo que hoje nós não temos. Eu costumo dizer que nós somos protagonistas de um tempo que nunca houve igual em outro momento da história da humanidade. Nós já tivemos muitos fenômenos iguais, parecidos em momentos diferentes da história. Mas isso que hoje nós vivemos, de termos este excesso de comunicação à nossa disposição, esse excesso de informações, nunca na história da humanidade as pessoas foram expostas a isso. Então nós somos protagonistas de um tempo que ainda não foi suficientemente vivido para saber as consequências disso em nós. Estamos estimulados o tempo todo, temos uma facilidade imensa de nos comunicarmos, de nos conectar com outras pessoas. Os nossos filhos já estão nascendo assim. E as consequências nós ainda não vimos, porque nós estamos protagonizando. Ninguém viveu isso antes de nós para a gente saber o que isso causaria. Nós já sabemos o que o excesso de sal faz na vida de uma pessoa, porque muitas gerações já morreram antes de nós por conta do excesso de sal na alimentação.
Nós já vimos muitas pessoas morrerem por causa do cigarro, porque outras pessoas viveram antes de nós. Eu fico pensando, né? Até que a ciência chegou à conclusão, a associação do câncer com o tabaco, quantas pessoas, quantas gerações inteiras morreram sem saber que usar aquele cigarro, fumar aquele cigarro, estimularia células cancerígenas, produção de células cancerígenas. Quantas pessoas morreram por não saberem? Quantas pessoas morreram por não saberem que o excesso de sal elevava a pressão arterial, aumentava o risco de AVCs? As pessoas morriam disso e a gente nem sabia o que tinha acontecido com ela. Em outros séculos, as pessoas morriam de um fenômeno que é comum ainda hoje. Claro, as coisas não mudaram. O sal continua fazendo mal. Só que hoje nós somos conscientes, né? Já avançamos para compreender aquilo que foi vivido antes de nós com os olhares auxiliados pela ciência. Então nós já sabemos que cigarro mata. Então se hoje eu acendo um cigarro, eu já acendo consciente do mal que ele me provoca. É por isso que é tão estranho, né? O vício é uma mobilização cerebral que nos faz esquecer dos malefícios daquilo que nós procuramos. Então, quando eu estou viciado numa determinada situação, eu fico cego para aquilo que é maléfico no que me vicia. É por isso que uma pessoa, mesmo estando consciente de que o cigarro faz mal, ela acende o cigarro mesmo assim. E continua alimentando um ciclo de morte, porque joga para dentro do corpo o tempo todo substâncias tóxicas que fazem mal. É estranho por que a gente escolhe isso. Faz parte. O álcool é a mesma coisa. Quantas pessoas morreram antes de nós? Consequências do álcool. Então hoje nós estamos protagonizando um tempo que nos priva, um estilo de vida que nos priva muito da quietude, do silêncio, da concentração. Eu lhe desafio a pensar o quanto você deixou de ler nos últimos tempos por causa do celular. O celular rouba o nosso tempo que antes era da leitura. Eu não estou falando somente de uma pessoa, não. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que tiveram os seus hábitos modificados por causa do celular. Ah, mas eu vejo notícias no celular. Vê de forma muito superficial, né? A gente só lê as chamadas. Dificilmente a gente clica no link para ver a notícia toda. Os livros estão deixando de ser fabricados, as editoras estão falindo, as livrarias estão fechando, o que é uma perda irreparável para a construção de uma sociedade. É lamentável que o seu filho não tenha mais contato com os livros da mesma forma como você teve. Gente, eu me lembro que eu, na minha infância, eu escolhia ganhar livros no Natal. No Dia das Crianças, queria me ver feliz, era me dar um livro de presente. Eu fico pensando como deve ser difícil ter um filho hoje que deseje ganhar um livro de presente. Porque nós estamos estimulados a práticas que são diferentes. Não estou dizendo que somos piores ou melhores. Estou apenas dizendo que somos diferentes e que o cultivo desse estilo de vida já está gerando prejuízos em nós que nós já podemos identificar. Uma delas é justamente a incapacidade de refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Acho que nunca fomos tão gado, tão mecânicos na condução de nossas vidas como nos dias de hoje. Eu, vida de gado, ovo marcado, ovo infeliz. Zé Ramalho tem razão. Então hoje, o nosso estilo de vida, quando eu digo que Deus precisa nos curar, porque Deus nos cura de acordo com a doença de cada tempo. Jesus curou muito leproso, que era uma doença muito típica daquela época. Hoje que a gente tem muito menos leprosos, a gente quase nem vê mais a lepra, né? Graças a Deus. Jesus curava enfermidades que eram próprias daquela época. E se hoje, minha gente,
nós podemos eleger uma enfermidade que seja comum a todos nós. É justamente a nossa incapacidade de reflexão. É o nosso excesso de dispersão. Eu, como pregador de retiro, e eu não gosto de retiro para muita gente. Sempre que vou pregar de retiro, e eu prego por prazer, viu? De vez em quando, grupo de pessoas, eu tenho lá o meu centro de espiritualidade, não é um lugar que eu quero que fique cheio, não é um lugar que eu quero gente curiosa, para saber como é, não. Eu quero gente de busca, de desejo, de aprofundamento, de vida interior, porque já chega aquilo que na minha vida é dispersão. Então, quando eu vou fazer retiro, eu não vou para pregar retiro para os outros, eu vou porque eu quero fazer. E vou dizer para vocês, a nossa maior dificuldade, hoje não, porque o nosso público acabou compreendendo qual era a nossa proposta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje o maior desafio, mesmo estando dentro de uma casa de retiros, com o desejo de viver um recolhimento, e não é de muito tempo não, um dia e meio, 2, porque as pessoas não conseguem mais do que isso. A maior dificuldade que a gente tem é fazer com que essas pessoas se desliguem de seus mundos. E sempre tem uma desculpa, minha gente. Eu preciso notícia dos meus filhos. Eu preciso notícia do meu marido. Preciso notícia da minha mãe. É impressionante como nós hoje estamos justificados para sermos dispersos. Coisa que em outros tempos não acontecia. Se eu subia a serra para Campos do Jordão para fazer um retiro, eu ia ter o telefone fixo da minha casa. E olha lá, em casa nem telefone fixo tinha. A gente deixava um número de contato, olha, se por acaso acontecer alguma coisa e de fato for necessário falar comigo, ligue. Eu encontrei aqui uma pessoa que me mandou um testemunho até bastante grande, eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pela vocação, pelas palavras de conforto que o senhor traz através dos programas. Tenho uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida. Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai, mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Mas é a partir de toda essa promiscuidade que a grande derrocada aconteceu. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação, não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, padre. E ao longo desse tempo dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados, e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida, e posso dizer que nasci de novo, e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado, me sinto infeliz, inferior, e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. Há 1 ano e 6 meses acompanho o seu programa, que tem me ajudado bastante. Por favor, padre, comente em seu programa sobre o arrependimento e como é possível seguir em frente depois de tantos erros cometidos. Muito obrigado, Carol. Carol, minha filha, você falou uma coisa tão verdadeira. É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los.
Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol. E todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos. Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Naquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar a carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, ele está justamente nos dando a lição de vida. Que ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer. O exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não bastava. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol, estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará impossível para mim. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade
de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim, um respeito pela realidade que me cerca, um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó. São semelhantes a você. As pessoas que ele fez discípulos, apóstolos, as pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você, são todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar, não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos, e você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro. Nem adianta. Essa questão entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Os que estão muitas vezes à beira do caminho, dos que estão envergonhados da história que viveram, dos que estão desacreditados, dos que não sabem para onde ir. Seja bem-vinda, Carol. Gente como você. Gente como você, que agora me assiste, que também tem o mesmo sentimento que Carol, que tem outro nome, mas que tem uma história parecida. E para você, olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com ele tiveram uma vida muito parecida com a sua. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. E quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que
O jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que Ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá. O que Deus diz para ele? Ah, peraí, Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem. Fala para o povo caminhar. Fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode, se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso
de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem, para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários. Inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.